Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja no coração de todos nós. A nossa mensagem hoje é do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os puros de coração. Quando Jesus fala no Sermão da Montanha, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus, ficamos pensando, o que é ser puro de coração? Ser puro de coração é o estado de um coração limpo, livre do mal, que só pensa e age pelo bem, pelo belo e pelo que é justo. Pureza de coração é atributo dos espíritos que já adquiriram a perfeição, que habitam mundos mais evoluídos que o nosso, onde o bem reina inteiramente. São espíritos que possuem plena liberdade, podendo percorrer todo o espaço e os mundos e estar sempre com aqueles que amam. E sobre esse tema, ser puro de coração, Kardec busca no Evangelho um ensinamento para a nossa reflexão que diz assim, que certa vez apresentaram a Jesus umas criancinhas para que ele as tocasse. E os discípulos, não gostando daquela intromissão, afastavam com palavras rudes aqueles que as traziam. E Jesus, vendo aquilo, os repreendeu, dizendo, deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que a elas se assemelham. E eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E abraçando-as, as abençoava, pondo as mãos sobre elas. Jesus acolhe as crianças e naquele momento ele aproveita para ministrar uma sublime lição. A primeira ideia que se extrai dessa passagem é da imagem de pureza que as crianças apresentam. Quando ele diz, deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que a elas se assemelham, é porque a criança, com os seus gestos inocentes, desprovidos de maldade, é a verdadeira imagem da simplicidade, da humildade, da pureza de coração. Mesmo a criança que apresenta maus pendores, suas más ações ficam disfarçadas pela candura dos seus traços infantis. Essa comparação que Jesus faz da criança com o reino dos céus pode até parecer injusta, já que a doutrina espírita nos ensina que o espírito da criança, ele não é um espírito novo que acabou de sair das mãos do Criador. A criança que nasce entre nós é um espírito que já encarnou inúmeras vezes, que já teve muitas experiências, trazendo ao renascer toda a virtude que já conquistou, como também todas as imperfeições das quais não conseguiu se libertar nas existências anteriores. Se nós a considerarmos apenas a vida presente, esta comparação que Jesus faz da criança com a pureza de coração, ela é exata, porque na criança os sentimentos inferiores que elas trazem de vidas passadas ainda dormem em seus corações, e é por isso que elas nos oferecem uma imagem que é toda candura e ingenuidade. Quem é que não se encanta com o sorriso, com o olhar de uma criança, com os primeiros passos vacilantes, com as primeiras palavras? Esse aspecto de inocência e candura que nós vemos nas crianças não constitui superioridade real do espírito, mas representa a imagem de que deveria ser. Nessa lição que o Mestre nos oferece, fica bem claro que o reino dos céus não é para as crianças, e sim
para aqueles que a elas se assemelham. Todos nós sabemos que para alcançar o reino dos céus é indispensável possuir certas qualidades do coração. Qualidades essas que nós vamos adquirindo ao longo das encarnações. E Jesus comparou essas qualidades como sendo própria das crianças em tenra idade. Vamos então citar algumas qualidades que nós facilmente reconhecemos nas crianças. A humildade. A criança, ela reconhece a sua incapacidade e ela está sempre disposta a aprender. E essa qualidade é básica na infância e ela aceita tudo que lhe ensinam com humildade e fé. O amor. A criança está sempre pronta a perdoar e esquecer as ofensas. Ela pode brigar, ela pode bater, sair apanhando, mas na primeira ocasião, ela vai brincar novamente com quem a maltratou, esquecendo-se totalmente do que houve. As crianças também têm ânsia de saber. Elas apresentam uma enorme vontade de saber as coisas, de conhecer, chegando por vezes ao ponto de deixar os mais velhos sem jeito, com suas perguntas constantes, embaraçosas e até indiscretas, jamais se dando integralmente por satisfeitas. A perseverança. Quando ela quer uma coisa, ela não desiste, usando todas as artimanhas até consegui-la, com incrível persistência e teimosia, obtendo o que quer, às vezes, pelo cansaço que causa aos adultos. E nós também precisamos ser perseverantes, como as crianças, em nossos objetivos, porque senão nunca chegaremos a lugar algum. A inocência. A criança não possui malícia diante de quaisquer cenas e situações, porque para elas tudo é natural, limpo, ainda mais se forem educadas sem mistérios ou segredos. A maldade ainda não viciou a alma da criança. A simplicidade. As crianças não se importam com o que falam com os outros, porque elas não têm preconceito e nem procuram esconder qualquer gesto ou ato, mesmo aqueles que os adultos classificam como vergonhosos. As crianças não se importam com a aparência, com a roupa que estão vestindo, elas estão sempre felizes. A docilidade. Como as crianças são dóceis, deixando-se guiar confiantemente pelos mais velhos, sem indagar sequer aonde vão. Elas simplesmente confiam, elas não imaginam traições nem enganos, porque elas mesmas são incapazes de fazê-lo e julgam os outros por si. E se nós tivermos essa conduta simples e natural como a criança, sem precisar forçar, estaremos com as qualidades necessárias para alcançarmos o reino de Deus. Certa vez, apresentaram algumas perguntas sobre temas importantes à Madre Teresa de Calcutá, um espírito bondoso que viveu na Índia, uma das mais lindas histórias de amor que se tem notícia na face da terra. E perguntaram a ela, quem são os maiores professores? E ela respondeu, as crianças, sem dúvida, as crianças, porque pela sua forma descontraída de agir, nos dão muitos exemplos da melhor maneira de nos portarmos na vida. As crianças são simples, expressam com facilidade o seu carinho, lutam pelo que desejam e não têm vergonha de chorar. Por isso, nós temos muito a aprender com elas. E Kardec, nesse capítulo do Evangelho, ele coloca uma pergunta. Uma vez que o espírito da criança que já viveu outras vidas, por que ele não se mostra desde o nascimento, então, tal como ele é? E a resposta é, tudo é sabedoria na obra de Deus.
A criança, ao nascer, ela tem necessidade de cuidados delicados que somente a ternura maternal pode lhe dar, e essa ternura se torna mais necessária diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, o seu filho é sempre um anjo, e é preciso que seja assim para cativar a sua afeição. A mãe não teria o mesmo devotamento se no lugar daquela graça ingênua, daquele ser indefeso, ela visse em seu filhinho um ser com atitudes e ideias de um adulto, ou se o seu passado fosse revelado e ele já se apresentasse tal como é. E todos nós, ao nascer, nós perdemos a consciência do que fomos em nossas vidas passadas. E se a sabedoria divina julgou conveniente lançar um véu sobre o nosso passado, é porque deve ser útil. Quantos de nós não têm curiosidade de saber o que foi em vidas passadas? De preferência, se nós fomos um nobre ou então uma pessoa importante. E se foi esse o caso, isso só poderia alimentar o nosso orgulho, o que não seria nada bom. Mas também poderia ser ao contrário, de termos sido alguém que não soube se portar adequadamente, trazendo muitos débitos e por isso sentir-se humilhado, o que só dificultaria os relacionamentos e os bons propósitos da vida atual. E está aí a sabedoria divina. Não lembramos do nosso passado e isso é o melhor para nós. Nós renascemos sem as lembranças de vidas passadas. E a cada nova vida é um livro em branco que começamos a reescrever. Isso não significa que o nosso passado não atue sobre a vida atual. O nosso passado se manifesta, sim, na vida atual, em forma de tendências e intuições inatas. E isso é o suficiente e necessário para nós sabermos onde precisamos melhorar. Deixar vir a mim as criancinhas, não as impeçais. Estas palavras também nos fazem refletir sobre as lições que nós podemos aprender na infância. Mesmo reconhecendo na criança um espírito reencarnado, com experiências e uma história de vida, a infância proporciona uma oportunidade valiosa para o espírito. Durante o período infantil, em que os instintos permanecem adormecidos e por algum tempo revestem a roupagem da inocência, a criança ela é mais dócil e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-la progredir, o que facilita a tarefa dos pais. Diz o autor espiritual Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, que até os 7 anos de idade, a criança ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Portanto, muito mais fácil ensiná-la e educá-la. E é nessa fase da vida que devem ser trabalhadas as virtudes e reprimir os maus pendores. Este é o dever que a vida impõe aos pais, missão sagrada que todos terão de dar conta. E é assim que nós ajudamos aos espíritos que chegam a este mundo para uma nova experiência evolutiva a progredirem tanto moral como intelectualmente. E a partir dos 7 anos de idade, a criança já está com a sua personalidade incorporada por completo, sendo mais difícil aceitar novos conceitos. E conta uma historinha que o menino Nicolas, de 4 anos de idade, ele aprendia a cultivar e a cuidar das plantas com o exemplo do seu avô, que tinha tempo para o netinho sempre que ele o visitava.
E ele acariciava as mudinhas que havia plantado e dizia: quem planta colhe, não é, vovô? Mas o avô, ele não era habilidoso apenas no cultivo das plantas, ele era hábil também na arte de cultivar virtudes. Entre uma conversa e outra, ele acariciava uma flor e uma erva daninha que arrancava e ia cultivando virtudes naquele coração infantil. Ia ensinando que para obter frutos saborosos e flores perfumadas é preciso cuidado, dedicação, atenção e conhecimento. E que, acima de tudo, é preciso semear, pois sem semeadura não há colheita. O cuidado do pequeno Nicolas pelas plantas era fruto do ensinamento que recebeu desde pequeno, mas nem sempre foi assim. Quando pequenino, quando começou a engatinhar, as suas mãozinhas eram ligeiras para arrancar tudo o que via pela frente, como qualquer bebê que quer conhecer o mundo pela raiz. E se ele não tivesse por perto alguém que lhe ensinasse a respeitar a natureza, talvez até hoje o seu comportamento fosse o mesmo. E é importante observar que as melhores e mais sólidas lições as crianças aprendem no dia a dia, com os exemplos que observam dos adultos. Se a criança nasce em meio ao desleixo, ao descuido, às mentiras, ao desrespeito, vendo os adultos se agredindo mutuamente, ela aprenderá essas lições. Assim, se nós temos a intenção de passar nobres ensinamentos, se faz necessário que prestemos muita atenção ao nosso modo de vida, às nossas ações diárias. E como todo bom jardineiro, nós devemos procurar semear na alma infantil as sementes das virtudes, antes que as sementes das ervas daninhas sejam ali jogadas, se enraizem, cresçam e abafem a boa semente. E de todas as ervas daninhas, as mais perigosas são o orgulho e a vaidade, porque são as que dão origem às demais. E se nós desejamos ser um bom cultivador de almas, é preciso que tenhamos na nossa sementeira interior as mudinhas das virtudes. Somente quem possui pode oferecer, e somente quem planta pode colher. E um grande aliado na educação de nossos filhos é a religião. Falar de Deus, ensinar a orar, participar da evangelização, de catecismo, tudo isso é importante na boa formação moral da criança. Há pais que se opõem ao ensino religioso, alegando que é melhor lhes dar liberdade de escolha em matéria de religião. É natural que na idade adulta cada um siga o caminho que desejar, mas até lá é dever dos pais dar uma orientação religiosa a seus filhos, porque uma boa formação moral são como luzes que colocamos em seus corações e não se apagam jamais. Não vamos deixar que a rua, a televisão, a internet orientem nossas crianças. Já disse Pitágoras, filósofo e matemático grego que viveu no século VI a.C., educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Quando Cristo disse: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, estas palavras sábias em sua simplicidade não continham apenas um chamamento dirigido às crianças. Aqui, o termo criancinhas também pode ser especialmente dirigido para as criaturas adultas, mas que ainda se encontram na infância espiritual da inteligência e da compreensão.
dos espíritos que habitam o planeta Terra, muitos já compreendem seus deveres essenciais perante a vida. No entanto, uma parcela muito substancial permanece infantil sob esse aspecto. E eram essas criaturas moralmente frágeis, necessitadas de compaixão, que Jesus atraía para si, para esclarecê-los, porque eram as que mais careciam de auxílio. Eram crianças espirituais em relação ao conhecimento das leis divinas, e por isso Jesus queria que elas fossem até ele, da mesma maneira que as crianças de passos vacilantes procuram suas mães para serem envolvidas pelo seu terno e meigo abraço. Jesus as chamava, porque ele tinha o alimento que fortifica os fracos, o amparo e o consolo para os tímidos e frágeis, o esclarecimento para os ignorantes, o remédio para aliviar os males e o segredo para curar todas as feridas dos sofredores. E o que Jesus possuía, que curava todos os males, era o amor e a caridade. Jesus veio para nos ensinar a lei do amor, a maior de todas as leis espirituais, que é o amar a Deus, o amar ao próximo e o amar a si mesmo. E a caridade, que é o amor em ação, que é fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que o próximo nos fizesse. E é na prática do amor e da caridade que um dia alcançaremos a pureza de coração. Este comportamento de Jesus, ele serve de lição para todos nós, porque assim como ele, que viveu entre os pobres, os humildes, os deserdados e os sofredores, e se fez pequeno para igualar-se a nós, também devemos nós ajudar e orientar aqueles que estão em menor condição espiritual e moral que a nossa. Ninguém é mais necessitado de compaixão do que os viciosos do corpo e da alma. E, curiosamente, eles costumam provocar apenas reprovação e desprezo. Ao mesmo tempo, nós precisamos lembrar que são irmãos nossos, porque nós somos todos filhos de um mesmo Pai. E como irmãos devemos tratá-los, nunca odiá-los ou abandoná-los. Pelo contrário, procurar educá-los e auxiliá-los, a fim de que se recuperem. São criaturas que necessitam de orientação muito mais do que as crianças. Afinal, quem se diz cristão tem o dever de colocar em prática tudo aquilo que já sabe o que pode fazer. Porque se não faz, é que não entendeu a mensagem que o Mestre deixou. E que a mensagem de hoje, então, deixai vir a minhas criancinhas, não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que a elas se assemelham. Nos sirva de inspiração para a conquista da simplicidade e da humildade, como as crianças o são. E também para auxiliar aqueles que caminham na retaguarda do conhecimento moral, intelectual e espiritual, porque só assim nós poderemos ser os bem-aventurados de coração que verão a Deus. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção de todos, um ótimo domingo e que Deus derrame suas bênçãos sobre todos nós. Que assim seja.